pessoal, meu nome é Gisilane Lima e este é o canal Quarentena da Redação e vamos começar mais uma aula. Bom, caros alunos, já faz um tempinho que a gente vem trabalhando sobre a importância da leitura, sobre o que é a leitura nas nossas vidas e o quanto ela nos ajuda quando nós vamos fazer um concurso, principalmente quando a gente vai fazer a prova do Enem, né? Então, quando a gente fala de leitura, a gente precisa entender que ela está em todos os setores da nossa vida. E se ela está a todo momento na nossa vida, a gente precisa se aprimorar cada vez mais nessa leitura. Quando a gente fala do Enem, o Enem ele nos traz diversos documentos para que a gente possa conhecê-lo. E se a gente não lê, não se aproxima do que o Enem pede da gente, a tendência é que a gente não consiga ter uma boa nota nessa prova, né? E consiga o nosso tão sonhado sonho, entrar na universidade. Então, o que o Enem traz pra gente de documento, de textos que a gente precisa ler? Ele traz dois documentos importantes. Primeiro, o edital. Todo concurso tem um edital. Então, ele traz um edital e traz a cartilha do participante. Então, são dois documentos muito importantes que a gente precisa ler e conhecer. Então, se você já treina o Enem, você é treineiro, né? Fez o Enem no primeiro ano, no segundo ano e vai fazer agora no terceiro ano, então você já conhece esses documentos ou deveria conhecer. Então, você tem que ler, tem que conhecer. Se você vai a uma guerra, você precisa conhecer o seu oponente. Então, imagina que o Enem ele é seu oponente. Então, você precisa lê-lo, precisa conhecer, precisa saber o que ele está solicitando de você. Então, são dois documentos importantíssimos que a gente precisa conhecer. Então, você pode utilizar o seu tempo, né, quando você vai ser treinado, primeiro, segundo ano, para ler, para quando chegar no terceiro ano já saber todas as regrinhas e não precisar perder tempo lendo novamente esse documento. Essa é uma dica muito boa que eu dou para vocês, tá? Então, são dois documentos legais, importantes que a gente precisa ler. Uma novidade esse ano é que o Enem tem a formação para os corretores de redação, só que o Enem nunca disponibilizou, olha a palavrinha, nunca disponibilizou o material que esses corretores utilizam. E esse ano, por causa da pandemia, porque estamos, né, muito distante da sala de aula, com os problemas, né, que a pandemia trouxe para a educação e está trazendo para o Enem, ele disponibilizou os documentos que os corretores utilizam. Então, são os manuais explicando passo a passo como sua redação é corrigida. Olha aí, pessoal, que interessante. Quem tiver tempo, se interessar, pode ler também. Eu vou deixar o link aí embaixo desses três documentos, tá? Do edital desse ano, 2020, da cartilha do participante e também dos documentos. São vários documentos que os corretores utilizam, mas tem só um linkzinho, eu vou mandar o link para vocês, deixar postado aqui embaixo, tá certo? Então, vocês podem acessar esses documentos e leiam com calma, tá? Vão lendo, vão tentando compreender o que o Enem quer de vocês. Mas logo, logo vou postar alguns videozinhos para ajudar a todos vocês nesse processo de leitura, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Outra coisa que é importantíssimo você ler são as regras que vêm na própria prova. Na capa da prova, ela tem várias regrinhas que te orientam sobre como você deve proceder durante a prova, como você identificar onde se localiza cada prova. Então, tem orientações preciosas. Então, hoje a gente vai começar focando na capa, nessas regrinhas que se localizam na capa da prova, tá bom? Então, vamos lá para a leitura e compreensão dessas regras. E aí, no finalzinho, eu vou te mostrar uma técnica de leitura para você utilizar, aplicar no dia do Enem para não perder tempo, tá certo? Então, vamos lá. Abre a tela aí para a gente poder começar essa análise. Pronto, pessoal, tela cheia. Agora eu vou mostrar passo a passo algumas estratégias de leitura, tá bom? Para o dia do Enem. E até antes, né? Vamos começar com uma pré-leitura, pré-Enem, até chegar ao dia do Enem.
Primeira leitura que a gente faz é uma leitura visual, que a gente vai passar somente o olho sobre a prova, que é para a gente conhecer o formato dela, a estrutura dela. Então vamos lá. Aqui no iniciozinho ele traz informações. O que é o exame, falando quais são as provas que você vai fazer naquele dia, certo? Depois tem Enem 2019. Nessa bolinha tem dizendo que é o primeiro dia e a cor do caderno, porque existem cadernos em outras cores. Percebam que sempre quando tem letras garrafais é para chamar a tua atenção, para que você não se perca nesses informativos. Tem atenção, sempre vai ter não tem esse espacinho branco que tem uma frase dentro. Isso é uma frase-chave, ela sempre vai aparecer. Daqui a pouco eu explico sobre ela. Depois vem, leia atentamente as instruções seguintes. Temos 9 instruções e aqui só codificações da prova, tá bom? Então, esse é o formato, a estrutura da prova do Enem. Então, por que a gente tem que ler a capa? Porque ela é importante também para eu compreender a proposta e principalmente, pessoal, para eu identificar onde é que se localiza a proposta, tá bom? Porque anos anteriores, a proposta ela vinha na primeira folhinha, passava a capa e a primeira folhinha já era a proposta. Depois, esse formato, essa estrutura da prova mudou. A proposta de redação passou a vir no meio da prova. Quando isso aconteceu, muitas pessoas zeraram porque não sabiam onde era que estava a proposta, pensaram que a proposta não tinha vindo, ou então escreveram errado, pensaram que essa frasezinha que eu mostrei para vocês no início, que é um código, pensaram que essa era a proposta e escreveram sobre essa frase código. Então tomem cuidado, viu? Por isso que a gente tem que fazer essa leitura. Então vamos lá, iniciozinho a gente já viu aqui, a gente já sabe que está explicando, dizendo qual é a prova. Essa primeira leitura, a gente fez uma leitura visual. A segunda leitura eu chamo de leitura pré-ENEM, que você vai estar lendo agora comigo para não perder tempo no dia do Enem. No dia do Enem, você já vai seguir para a terceira estratégia, que é identificar logo as informações e não perder tempo, tá? Mas o Enem, ele te dá um tempinho, certo? Antes de começar o horário mesmo da prova, ele te dá um tempo para tu ler esses informativos. Então, leiam, não percam tempo, não. As estratégias que eu vou utilizar hoje, você pode utilizar também no restante da prova e outro concurso que você vai fazer. Então, primeiro, pré-Enem, pré-concurso, você faz uma leitura visual, igual a gente fez agora. E segundo, uma leitura de analisação. Você tem que analisar. Tá? E no dia da prova mesmo, você faz uma leitura mais rápida, que é aquela leitura com palavras-chave, tá? 3 tipos de leitura aí, tá bom? Então, leitura visual já fizemos, vamos fazer uma leitura de análise. Olha ali a palavra atenção. Ela diz assim, ó, transcreva no espaço apropriado do seu cartão resposta com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas a seguinte frase. Todo caderno tem uma frase diferente. Isso é um código para identificar o candidato, tá? Então você tem, porque normalmente o caderno de questões você pode levar para casa. Então eu preciso de uma identificação do candidato, além de outras identificações que o Enem utiliza. Mas uma delas é essa frase-chave que você tem que transcrever para o cartão resposta. Não esquece disso, tá bom? Mas é legal que os fiscais eles te ajudam, né? Ele lembra tudo isso. Mas vamos lá para o importante aqui. Lê atentamente as instruções seguintes. Tem várias instruçõezinhas aqui que a gente vai fazer a leitura agora. No dia do Enem você faz uma leitura que você vai ter tempo, mas você já vai conhecer as propostas, todas as regras, e no dia vai ser mais fácil, você nem vai ficar nervoso, porque você já conhece, já está adaptado. Então isso ajuda bastante, tá bom? Então no ponto 1, ele diz assim, este caderno de questões contém 90 questões do numeradas de 1 a 90 e a proposta de redação dispostas da seguinte maneira. Os primeiros minutos da prova é para você folhear a prova mesmo, observar se não tem erros gráficos, se não está faltando folha, certo? Então essas orientações da capa te ajudam a observar se não está faltando nada na tua prova. Porque é no começo da prova que você tem que identificar um possível erro e pedir para trocar a sua prova, tá bom? Então aproveitem esse tempinho.
E olha aqui a estrutura, ele já te mostra qual a estrutura que a prova vem. Letra A, das questões 1 a 45, relativos à área de linguagens, códigos e suas tecnologias. B, proposta de redação. C, questões de número 46 a 90, relativos à área de ciências humanas e suas tecnologias. Isso quer dizer o quê? É a estrutura da prova. Letra A diz que é de 1 a 45. No B, ele diz que é a proposta de redação. Então, eu subentendo que a proposta de redação está onde? Após a questão 45. Então, primeira coisa que você faz quando você vai começar a responder a sua prova é você identificar onde é que está logo a proposta. Identifica onde é que está a proposta, lê ela, se familiariza. Tem gente que gosta de começar a escrever logo e é o que eu prefiro, né? Porque você vai estar mais calmo, tranquilo e aí vai ter facilidade maior para escrever. Mas tem gente que gosta de intercalar, né? Primeiro faz uma questão, depois vai para a redação, ou tem gente que deixa para o final. Então, utilizem a estratégia que vocês acharem melhor. Mas o que eu peço é que vocês primeiro identifiquem onde é que está a proposta e se familiarizem com ela, tá bom? Ok, aqui você já identifica onde é que está a proposta. Uma coisa, aí ele vem aqui, atenção. Você escolhe uma língua, não é? Deixa eu ler aqui primeiro. As questões de 1 a 5 são relativas à língua estrangeira. Você deverá responder apenas as questões relativas à língua estrangeira em inglês ou espanhol, escolhida no ato da sua inscrição. Todos os cadernos vêm com as duas provas, espanhol e inglês. Você não pode responder as duas, você tem que responder somente aquela que você escolheu no ato da inscrição. Não esqueçam, tá bom? Infelizmente, tem gente que responde as duas provas, isso por falta de conhecimento, infelizmente, e responde no gabarito as 10 questões, né? 5 de espanhol e 5 de inglês. Ou seja, a pessoa erra o gabarito todinho. Então, pessoal, se atentem, você só vai responder 5 questões da língua que você escolheu e vai passar somente elas para o gabarito, ok? Ponto 2, ele pede, confira se a quantidade e a ordem das questões do seu caderno de questões estão de acordo com as instruções anteriores, que foi o que eu lhe falei. Leia as instruções e já identifica se a prova está igual. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis, tá bom? Então, qualquer erro, fala com o fiscal da sala. Terceiro, para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 opções, apenas uma resposta corretamente à questão. Isso é o básico que a gente já sabe, né? Questões de múltipla escolha para concurso normalmente tem só uma alternativa e principalmente na banca do Enem, que já é comum, ok? Se forem outras bancas, você tem que conhecer para ver se não muda o modelo. 4. O tempo disponível para esta prova é de 5 horas e meia, ou seja, você tem 4 horas para a prova objetiva e 1 hora e meia para a escrita da redação. Tá certo? Então, tentem se adaptar nesse tempo de 1 hora e 30, fazerem simulados, se acostumarem a se organizar dentro do tempo, para conseguir fazer tudo. Reserve tempo suficiente para preencher o cartão resposta e a folha de redação. O Enem, ele orienta que você faça a redação em 1 hora e os 30 minutos você deixe para preencher o gabarito. Mas você também pode utilizar outras estratégias, por exemplo, terminou a prova de linguagens, passa o gabarito. Eu acho que você vai levar uns 5 minutinhos por aí. Fez a prova de humanas, aí passa o gabarito, tá bom? Vai tentando passar ao longo da tua prova para tu não deixar tudo pro final e cansa muito o gabarito, ele cansa a tua mão. Então vai tentando fazer aos pouquinhos para não ficar tão desgastante. E você também ter tempo para escrever sua redação, utilizar 1 hora e meia para a escrita de redação, tá bom? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Quinto, né? Eu acho que eu li. Reserve tempo suficiente para preencher o cartão resposta e a folha de redação.
tá? Preencher o cartão resposta e passar a redação a limpo. Pessoal, pelo amor de Deus, não escrevam a redação no canto errado. Tem gente que, infelizmente, acaba... Antigamente, o povo escrevia a redação na folha de rascunho da prova de matemática, por isso que a prova de matemática é em outro dia agora. Mas na nossa prova do primeiro dia vem o rascunho atrás da prova e vem uma folha separada que você vai deixar lá, que é onde você vai deixar a sua redação oficial, tá bom? O 6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão considerados na avaliação. Ou seja, a prova tá ali é para você rabiscar, marcar palavras-chave, anotar informações, risca mesmo, tá bom? Escrevam com o que vocês quiserem. É para você anotar mesmo. Só não façam isso na folha oficial de redação. Ali é só para você colocar seu texto oficial, tá bom? 8º, não, é 7º, né? Somente serão corrigidas as redações transcritas na folha de redação. Foi o que eu falei antes, né? Tá bom? Só vai ser corrigido se estiver na folha oficial. Mesmo porque se você levar o caderno, não tem nem como procurar. E a regra é essa, o Enem não foge às regras estabelecidas. 8º, quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este caderno de questões e o cartão resposta, folha de redação. Terminou a prova, você entrega tudo, tá? Você tem no mínimo, tem bem embaixo, deixa eu ler o 9º, você poderá deixar o local de prova somente após o decorrido 2 horas do início da aplicação e poderá levar o caderno de questões ao deixar em definitivo a sala de prova nos 30 minutos que antecedem o término das provas. O que é isso? Você tem no mínimo 2 horas para ficar em sala. Se depois passou 2 horas do começo da aplicação, você terminou a prova, vai embora, você pode ir embora, mas não leva nada. Tudo que você recebeu do aplicador, você deixa. Porém, se você quer levar o caderno de questões, você só pode levar nos 30 minutos finais, tá bom? Aí você pode levar só o caderno de questões, o resto você deixa lá. O que eu falo? Se você quer fazer uma boa prova, tirar uma boa nota, utilize todo o tempo possível que é ali disponibilizado, tá? Uma prova em 2 horas não dá nem para você escrever a redação direito. Imagine responder as questões, tá bom? Então, utilizem todos os minutos possíveis que o Enem disponibiliza para vocês. Assim, a gente vai ter uma nota muito boa. Isso porque eu sei que vocês estão estudando, claro. Pessoal, li tudo, né? Isso é uma pré-leitura, uma leitura pré-Enem, que a gente tem que fazer essa pausa mesmo para ler. Depois que eu fiz essa leitura, no dia do Enem, eu tenho um tempinho para ler essa capa também. Eu vou reler ela, prestando atenção em tudo, até para eu me acalmar também, se eu estiver nervoso na hora ou nervosa. Então, eu leio, vou prestando atenção em tudo que está sendo dito ali, tá? São 2 tipos de leitura. Você lê antes para conhecer a tua prova e no dia você faz uma segunda leitura até para se acalmar e entender o que está escrito. Essa é uma primeira estratégia que você vai utilizar. Conheça sempre o concurso que você está participando, certo? Porque você conhecendo o concurso, você vai se dar muito bem. E aí no dia do Enem você faz uma segunda leitura mesmo porque você tem um tempo específico para a leitura dessa capa e identificar possíveis erros nela, tá certo? Pronto, pessoal, para finalizar, eu vou só resumir qual é a estratégia de leitura que a gente tem que utilizar. Uma pré-leitura, que é a leitura antes do Enem, isso em relação à capa, tá? No dia do Enem, tem um tempinho para ler a capa de novo, releia a capa, tá? Se for outra parte da prova, por exemplo, a proposta, você faz uma pré-leitura das propostas anteriores antes do Enem e no dia da prova você vai fazer aquela leitura mais rápida através de palavras-chave, tá bom? Que no outro vídeo eu já explico sobre isso aí. Tá legal? Não esquece da perguntinha que eu vou jogar agora e responde aí nos comentários, tá bom?
Galera, espero que vocês tenham gostado das dicas. Agora eu preciso saber de vocês. Como é que vocês fazem? Como é que funciona a leitura de vocês durante uma prova, durante uma avaliação? Pode ser uma prova na escola, pode ser um concurso que vocês já tenham participado. Isso por quê? Porque existem diversas formas de leituras. Existem várias estratégias para se ler. Então, mesmo você não conhecendo essa diversidade de estratégias, você utiliza alguma delas. Então, eu quero saber como é que você lê a sua prova, qual é o formato, né? O que você mentaliza na sua cabeça e constrói para o seu processo de leitura durante uma prova, tá certo? Então, eu quero saber. Lembrem que os comentários devem ser trabalhado como um processo de escrita também. Então, escrevam, não precisa colocar só palavras soltas, não. Utilizem, né, os comentários aqui para a gente treinar a escrita também. Então, elaborem um comentáriozinho com mais de 5 linhas para a gente treinar também a escrita. Então, a perguntinha é: como vocês leem durante uma prova? Qual é a estratégia que você utiliza durante uma prova para ler? Tá legal? Então, aguardo os comentários de vocês e até a próxima aula. Beijinho, tchau!